Pessoal, eu sempre repito aqui, para a gente analisar corretamente a pandemia do coronavírus e seus impactos, é preciso olhar para 3 dimensões diferentes: saúde, política e economia. E é desta última que a gente vai falar aqui nesse comecinho de Morning Show. Vocês viram a capa do Estadão de hoje, por um acaso? A manchete diz: falências aumentam 71%, pequena empresa sofre mais. O Vini está aqui no estúdio conosco e eu queria muito que ele desenvolvesse essa história para a gente. Paulo, olha, é um dado realmente bastante alarmante aí desse dado levantado pela SCPC, Boa Vista SCPC. Então nós temos esse número de 71% das empresas que acabaram falindo aí neste período de pandemia, e nós temos também um crescimento de 44% das empresas que entraram com um pedido de recuperação judicial. Esses dados são do mês passado em comparação com o ano anterior. O que acontece, Paulo? Muitas dessas empresas já estavam um pouco mal das pernas, já estavam com algumas dívidas. Obviamente que este período de pandemia ajudou a agravar e bastante a situação, porque muitas dessas empresas diminuíram e muito o seu orçamento, quando não ficaram sem orçamento nenhum. Então é muito difícil você realmente manter, você realmente sobreviver financeiramente, né? Então elas aprovam, Paulo, elas aguardam até, a aprovação aí de uma lei no Senado que vai tentar aí dar um pouquinho mais de tempo para essas empresas se organizarem e também pagar algumas dessas dívidas, né? Nós temos aí os setores que mais são prejudicados, que são os setores do turismo e o setor do varejo, e na avaliação dos economistas a saída ainda é uma incógnita, porque não se sabe quanto tempo mais vai durar este período de pandemia. A boa notícia, Paulo, é que o governo pretende injetar aí até 6 bilhões de reais no programa de apoio às empresas de porte pequeno, o Pronamp, né, que é um programa aí que arca com 85%, aí um fundo que arca com 85% do risco de calote, e em outras instituições financeiras acabam arcando com os outros 15%. O programa demorou para ser implementado um pouquinho por causa de algumas questões burocráticas, mas obviamente que a demanda é muito grande e agora as empresas esperam por isso para poder ter aí uma folha de pagamento, né, Paulo, ter um orçamento um pouco melhor nos próximos meses. Muito bem, Vini. Vamos então debater aqui com a nossa bancada, no nosso telão aqui. Ô Zé, queria começar contigo. Como já dizia o Milor Fernandes, né, Zé? Já é possível ver a escuridão no fim do túnel, Zé Maria? É possível sim. E a escuridão é real. Eu achei muito interessante a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo o seguinte: quem disser o que vai acontecer no pós-pandemia está mentindo, porque, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer. Veja bem que as recuperações judiciais ultrapassam a 40% o aumento das recuperações judiciais, e as falências chegando aí a 71%. Haverá uma depuração na economia. Quem não vinha bem das pernas, como se diz no mercado, né? Ao entrar a pandemia, a situação se complicou e quebra mesmo. Agora, quem vinha faturando muito e tinha gordura, se aguenta, né? Setores como turismo, entretenimento, imagina essa linha de shows, né? Que envolve, além, evidentemente, dos cantores, mas todo o sistema de produção, segurança, quem coloca o som, os donos dos ambientes, das casas, né? Esse setor está paralisado há mais de 4 meses e ninguém sabe quando vai voltar. Então, isso engorda muito a fila de falência. Agora, Paulo, eu queria acrescentar um ingrediente novo aí, que desde o início eu estou chamando a atenção, é que é a área jurídica desta situação, dessa escuridão que dá para ver no final do túnel, né? Porque os tribunais vão ficar repletos de causas. A previsão é a seguinte de julgamento: de quem é a culpa da pandemia? As empresas vão dizer que foram obrigadas, por determinação legal do Estado, né, de fecharem as portas. Então, a culpa da pandemia não é da empresa, mas o Estado é que impediu o funcionamento da empresa. Então, essas empresas vão buscar no Estado esse rendimento perdido.
E haverá também muitas questões judiciais sobre aluguéis, sobre várias empresas que acabaram não funcionando em virtude da pandemia, então jogando mais escuro nessa situação que é o lado judicial desse processo. Portanto, não há como prever o que vai acontecer no pós-pandemia. Muita gente até aposta na possibilidade de que a economia suba de uma vez quando abrir as portas, outros não. Mas a gente pode ver a realidade, que é esta que o Vina trouxe aí para a gente, ou seja, o número de falências e recuperações judiciais nas alturas. Muito bem, Zé. Vamos perguntar agora para o Adriles, gente. Você acha, Adriles, que o governo federal está cumprindo bem o seu papel de ajudar as pessoas nessa crise econômica que elas estão vivendo ou não? Na medida do possível, mais ou menos, né? Você tem a linha de crédito que é oferecida às empresas, você tem esse programa agora que vai injetar nas empresas, mas a gente tem que perceber que só 18% das empresas conseguiram estabelecer essa abertura da linha de crédito, né? Por uma burocracia que é parte exatamente do Estado inchado, obsoleto, pesado, ineficiente, que é o Estado brasileiro, né? Nesse primeiro momento, a gente falar em liberalismo é utopia, mas num segundo momento, a gente tem que ter a ajuda não só do governo federal, mas do legislativo para aprovar a toque de caixa as reformas administrativas e tributárias para criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo. Mas mesmo assim, esse vírus, né, o Zé Maria, é darwinista. Ele faz sucumbir as pessoas mais idosas, as pessoas com mais fragilidades de saúde e, sobretudo, também as empresas mais frágeis, sobretudo as pequenas e médias empresas. Então, a gente tem que ter ajuda não só do governo federal, não só do legislativo, mas do próprio consumidor, que tem que priorizar as pequenas e médias empresas. Por exemplo, você que vai no supermercado, um supermercado como o Carrefour, que tem uma grande multinacional nesse sentido, ele sobrevive sozinho, com 3, 4 meses sem consumo, e mesmo assim não teve. Mas priorize padarias, botecos, mercados de bairros, que são esses pequenos e médios empresários que dão garantia e sustento a 70%, 80% das famílias do país, ou seja, você tem que ter um efeito, um esforço em conjunto, né, do governo federal, que tem que injetar dinheiro nesse primeiro momento, e num segundo momento priorizar a privatização da parte obsoleta e pesada do Estado, do legislativo para ajudar o governo nesse Estado, e também do consumidor, que ali na ponta inicial tem que priorizar as pequenas e médias empresas para garantir uma tentativa, né, uma tentativa utópica de recuperação do país o mais breve possível. E você, Joel, me conta, você acha que o governo federal está tendo um bom desempenho nesse combate ou não? Olha, você sabe que aqui perto da minha casa tem um negócio que eu gosto muito, que é um cinema de rua, né, de bairro. E esse está assim, fechado, sem menor perspectiva de abrir, né? Eu fico pensando, como é que será que o proprietário aí sobrevive, porque não tem delivery possível, né? Ele está simplesmente de portas fechadas, aí por 3, 4 meses, sabe-se lá quando a gente vai voltar a ver isso. O governo, eu dividiria em duas áreas o trabalho do governo para combater esses efeitos econômicos da pandemia. Você tem o lado das pessoas e o lado das empresas. No lado das pessoas, demorou um pouco, foi aos trancos e barrancos, mas fez-se o programa aí do auxílio emergencial que está chegando a muita gente, está sendo assim uma linha de sobrevivência para milhões de pessoas. Então, nessa parte de ajudar os indivíduos a se manterem vivos, a não morrerem de fome, a não passarem essa necessidade extrema de quem não tem o sustento mínimo, o governo brasileiro está fazendo o seu trabalho, está ajudando realmente a população. No lado das empresas, já está mais difícil. A gente teve aqueles programas que permitiram às empresas suspender funcionários, pagando uma fração do salário, isso foi correto, isso foi bom, isso já está rolando, mas as linhas de crédito para as empresas demoraram muito e estão chegando pouco às micro e pequenas empresas. Então a gente está vendo muitas falências desnecessárias aí. Aqui eu acho bom, vamos fazer uma distinção também. Quando a gente está falando de pessoas, a gente quer evitar ao máximo que qualquer pessoa morra ou sofra numa pandemia. Quando a gente está falando de empresas, aí já cabe uma distinção. A gente quer que empresas que são saudáveis sobrevivam, porque não tem nada a ver, não é culpa delas, não é porque elas são ineficientes que elas estão falindo, é por causa da pandemia, mas que empresas ineficientes, ou que já estavam mal das pernas, ou que já iam de qualquer jeito, já estavam se encaminhando para o fechamento,
Não é ruim para a economia do Brasil que essas empresas fechem, porque depois vem outras também. A gente não pode confundir pessoas com empresas, né? Então, mas está faltando aí. Eu estou vendo muitas empresas perfeitamente viáveis, empresas que lucravam, empresas que atendem a demandas da população, que por causa dessa calamidade imprevisível agora estão tendo que fechar as portas. Tem um restaurante que eu adoro, inclusive aqui no bairro também já vi o post, quase chorei ali vendo o post que ele ia fechar, né? Então, a gente está vendo aí muitos casos desses. Então, na ajuda às empresas, o governo tem deixado a desejar. Basta lembrar de uma coisa, a gente já chegou aos 3 meses do auxílio emergencial, né? Para as empresas, tem muitas que ainda não conseguiram receber um crédito de auxílio de sobrevivência do governo, 3 meses depois. Eu recebi muitos relatos exatamente nessa sua linha, Joel, de gente que tem algum tipo de dívida com a Caixa Econômica Federal e que está pagando, já renegociou a dívida, mas não consegue o empréstimo exatamente por isso, então não adianta nada, né? Vai acabar falindo, né?